Meus irmãos, graça e paz. Amém. Graças a Deus por mais um domingo. E como já foi bem dito aqui, primeiro domingo do ano. Graças a Deus, como foi dito aqui também nesta noite, foi um ano difícil, o ano passado. E graças a Deus, Deus nos dá o privilégio de estarmos aqui. Temos pessoas que não pegaram o Covid. Grande livramento o Senhor tem dado. Temos pessoas que pegaram e o Senhor deu livramento. Temos pessoas também, às vezes parentes, que pegou e o Senhor guardou, mas que o Senhor Ele nos ensina a em tudo confiar e a em tudo dar glória a Deus. Então, muito bom estar aqui com os irmãos, sentindo falta de alguns, mas graças a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Alguns irmãos também estão enfermos, pedimos a Deus que restaure sua saúde. E eu convido você nesta noite para estarmos aprendendo do Senhor no livro de Lucas. Acredito que não poderíamos começar o ano melhor sem receber advertências do nosso Senhor Jesus. Então, Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Eu vou ler para não ser muito longo de início. Eu vou ler o versículo 32, mas vamos, se Deus permitir, vamos ver todo o capítulo 17. Então, Lucas, capítulo 17, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ler junto? Lembrai-vos da mulher de Ló. Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais um ano, Senhor, e te pedimos que nesse momento Teu Santo Espírito esteja agindo em cada coração, em cada mente, estejamos atentos à Tua palavra, aos Teus ensinos, como pediu nosso irmão Marivaldo, que venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É assim que já te pedimos, já te agradecemos, crendo que o Senhor faz isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Lucas 17, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. E versículo 33 diz: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Todo o capítulo 17, ele está cheio de advertências. E tivemos mensagens aqui no Natal, no culto de Natal, tivemos uma mensagem também muito edificadora sobre que Jesus é Deus, no culto da virada de ano, né? E hoje eu creio que o Senhor, Ele coloca em meu coração, e Ele também é Ele que mais quer nos advertir. E não é coisa melhor do que começar o ano sendo advertido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todo o capítulo 17 está cheio de advertências solenes, importantes advertências, grandes advertências, vindo do próprio Senhor. E se olharmos um pouquinho antes do capítulo 17, a passagem que está antes do capítulo 17 é a passagem sobre o jovem rico. É a passagem sobre o rico e o mendigo, né? Então o Senhor está falando sobre o inferno. Antes de iniciar o capítulo 17, o Senhor está nos alertando, nos advertindo acerca do inferno, mostrando que uma vez nesse lugar terrível, é impossível escapar, é impossível reverter a situação. Sabemos dessa passagem do rico e do menino, de Lázaro e do rico.
E agora o Senhor, ele começa dando outras advertências, e agora ele vem falando sobre acerca dos tropeços. Fazer alguém tropeçar, fazer alguém se desviar, fazer alguém perecer. O Senhor está querendo dizer aos seus discípulos, e creio que vocês são discípulos do Senhor. O Senhor está querendo nos falar nessa noite que fazer alguém tropeçar é algo também muito grave. Versículo 1. Olhe para a sua Bíblia, versículo 1 e versículo 2. Cuidado com os escândalos. É a primeira advertência. Cuidado com os escândalos. Versículo 1, versículo 2. Disse Jesus a seus discípulos. Veja que Jesus está falando a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem que vem, ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então a primeira advertência no capítulo 17 é acerca de cuidado com os escândalos. E o Senhor aqui, ele nos traz três verdades. Em primeiro lugar, ele está querendo nos dizer aos seus discípulos que inevitabilidade dos escândalos. Ele diz que é inevitável, na primeira parte do versículo, é inevitável que venham escândalos. Porque, meus irmãos, vivemos num mundo caído, vivemos num mundo rendido ao pecado, e enquanto vivermos aqui, teremos de lidar com esses tropeços, com esses escândalos, com essas armadilhas. Mas, meus irmãos, Jesus está advertindo seus discípulos, porque ele diz que é inevitável, mas o Senhor não está dando permissão para pecarmos. O Senhor não está dando permissão para os seus discípulos pecarem. Como orou a nossa irmã Natália aqui nesta noite, a palavra do Senhor diz que nós deveríamos sentir vergonha, olhar para trás, vermos de onde a gente vem, o que a gente já fez, o que a gente já praticou, e termos vergonha, e não mais praticar, tendo também prazer como antes a gente fazia. Então, segue esse grande alerta. É inevitável evitar os escândalos. Não tem como o pastor, a igreja, não tem como. O próprio Jesus está dizendo aos discípulos: é inevitável. Mas ele está nos advertindo, porque ele não nos permite que a gente venha pecar. E ele também dá um alerta sobre a gravidade e a extensão desse pecado. Se você observar na parte B, ele diz isso: mas ai do homem pelo qual eles vêm. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Ou seja, o Senhor está mostrando a gravidade e a extensão desse pecado. Embora, meus irmãos, os escândalos sejam inevitáveis, aqueles que são seus agentes ou seus instrumentos, ou pelos quais vêm esses escândalos, estão debaixo de um ai do Senhor Jesus. O escândalo não produz apenas tropeço para os pequeninos, né, que vêm até a Cristo, mas também uma grande dor no coração de Cristo. E David diz que a exclamação ai nunca é usada para os que estão no aprisco em lutas. Ou seja, esse ai na Bíblia, ele nunca é usado para os verdadeiros crentes, para os crentes genuínos. Na verdade, esse ai, ele é usado muitas vezes para os falsos profetas.
Ele é usado para os ricos, ele é usado para os falsos profetas, ele é usado para Corazim, ele é usado para os escribas e fariseus, também é usado para Judas Iscariotes. E ser pedra de tropeço na vida de alguém é entrar para essa triste relação. Então o Senhor ele está dizendo, é inevitável evitar os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Estes que provocam o escândalo, que são instrumentos do escândalo, que são agentes do escândalo, estão debaixo desse ai de Jesus. E, como foi dito aqui, são pessoas que estão fora do aprisco, ou seja, não são pessoas do rebanho do Senhor. Em terceiro lugar, a punição severa dos escândalos, versículo 2, veja a punição. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. É como se o Senhor estivesse dizendo, melhor fora para esses que caem em escândalos, para esses que são instrumentos de escândalos, para esses que dizem Senhor, Senhor, mas vivem na iniquidade, para esses que têm até uma aparência de que são crentes verdadeiros, mas são falsos crentes, para esses que têm até uma aparência de que são profetas, mas são falsos profetas. O Senhor está dizendo, é melhor que não tivessem nem nascido. Ele diz que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar e afogar-se, do que ser um tropeço a um dos pequeninos que se chegam a Cristo. Lembrando aos irmãos que esse pequenino aqui não é as crianças. Lembrando aos irmãos que esses pequeninos aqui é os novos convertidos, em relação aos antigos grupos de discípulos. Nós que somos mais antigos na igreja, nós que estamos há um certo tempo na igreja, precisamos lembrar que nós somos exemplos para aqueles que estão chegando. E aqueles que estão chegando, não somente os de fora que são ímpios nos observam, mas aqueles que estão chegando também nos observam. E eles precisam ver em nós exemplos. Eles precisam ver nós parecidos com Cristo. E o Senhor está dizendo nesta noite, cuidado com os escândalos. É a primeira advertência. Cuidado com os escândalos. Porque é inevitável. Cuidado porque ai por quem vê os escândalos. Cuidado porque este agente do escândalo, esse instrumento do escândalo, certamente ele corre o risco de fazer um novo convertido se desviar da fé, se afastar da igreja, se afastar do aprisco. E o Senhor diz, é melhor amarrar uma pedra no pescoço, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Essa pedra de moinho era uma pedra pesada, usada para triturar grãos. Era a pedra superior, girada tipicamente por um boi, quando os grãos eram moídos. E o que Jesus está dizendo é que uma morte horrível seria preferível. Uma morte horrível seria preferível do que causar danos espirituais a uma pessoa que de Cristo se aproxima. Cuidados com os escândalos. Não sejam pedra de tropeços. Sejam imitadores de Cristo. Segunda advertência, versículo 3 ao versículo 6. Como é que eu posso continuar em 2022 tendo cuidado, tendo vigilância com os escândalos,
sendo exemplo para os irmãos que estão chegando, sendo exemplo para os novos convertidos, participando da igreja como devem participar, dar um bom exemplo lá fora no trabalho, como eu devo fazer como cristão. Achei interessante que em sua oração, pedindo perdão aos nossos pecados, a irmã Natália disse que o Senhor nos ajudasse também a perdoar nossos irmãos. E a segunda advertência para 2022: perdoe sem jamais cessar. Segunda advertência: perdoe sem jamais cessar. Lucas 17, versículo 3 ao 6, a palavra do Senhor diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, e talvez você também esteja dizendo essa noite: aumenta no Senhor a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Da mesma forma, meus irmãos, que é um terrível pecado ser uma pedra de tropeço às pessoas que estão chegando a Cristo, também é um grave delito não perdoar as pessoas que pecam contra nós. E como podemos perdoar? Em primeiro lugar, a parte A do versículo 3 fala: acautelai-vos. Precisamos ter cautela, precisamos nos acautelar para não sermos arrogantes, até mesmo na maneira de lidar com o perdão. A falta de humildade no trato ou a abordagem errada pode agravar o problema e aprofundar a ferida, em vez de trazer cura e libertação. Então, tenha calma, seja prudente, acautelai-vos. O perdão exige cautela. Mas, em segundo lugar, o perdão ele deve acontecer, e ele legitima o confronto. Parte B, lendo ainda a parte A, ele diz: acautelai-vos, e ele continua: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. A palavra aqui, repreender, vem de um verbo grego que indica uma forte reprovação ou uma severa advertência. Não podemos confundir o fazer vista grossa ou ignorar com o perdoar. Você precisa repreender alguém, o irmão pecou contra você, mas você está fazendo vista grossa, você está ignorando. Não é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que devemos ir até ele e repreender. É claro também que Jesus não orienta aqui a condenação judicial, mas uma reprimida fraterna, ou seja, reprimir, meus irmãos, repreender, meus irmãos, mas repreender com amor. É isso que eu tenho que fazer. Se o irmão pecou contra mim, vou até o irmão. Veja que isso evita, meus irmãos, evita fofocas, isso evita crescer mágoas dentro de você, isso evita você ficar juntando coisas dentro de você e quem sabe lá na frente explodir. Isso evita também você ter falta de comunhão com o seu irmão e às vezes até com Deus, porque você não está bem, você está incomodado, você está querendo ir até o irmão, mas você não está fazendo como a Escritura pede. Então, o pedido do Senhor é esse: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, repreende-o. E é claro que a gente não vai fazer isso como uma condenação judicial, mas a gente vai fazer com fraterno amor, com longanimidade, com amor. E o processo deve ser completo, ou seja, pecado, a pessoa pecou,
Aí acontece o que? Repreensão, o irmão vai até a pessoa. A Bíblia diz que a pessoa arrepende, deve se arrepender. E depois que o irmão se arrepende, deve vir o que? O perdão. Jesus disse que se o nosso irmão pecar contra nós, devemos repreendê-lo. E se ele se arrepender, devemos perdoá-lo. O silêncio, portanto, não é sinônimo de perdão. O tempo não atenua a dor nem cura a ferida. O confronto é o caminho da restauração nesse assunto. Não é sensato adiar a solução de um problema interpessoal entre duas pessoas. Não devemos subestimar o poder da mágoa. A única maneira de estancar esse fluxo venenoso é pelo confronto que desemboca no arrependimento e no perdão. Então, acautelai-vos. E, em segundo lugar, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Terceiro lugar, o perdão deve ser ilimitado. Versículo 4, a passagem diz: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, veja, um irmão que pecou 7 vezes no dia contra nós. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes, se todas as 7 vezes ele vier ter contigo, dizendo estou arrependido, veja que o processo tem que ser completo. Ele pecou, mas ele veio as 7 vezes. Ele pecou tantas vezes, mas ele veio as tantas vezes e disse que estava arrependido. O texto diz que devemos perdoar. Jesus disse que por 7 vezes no dia, irmão, 7 vezes no dia, alguém pecar contra você e 7 vezes vier ter com você arrependido, você deve perdoar. O perdão que devemos dar, meus irmãos, ele é sem limite, ele é ilimitado. Porque o perdão que recebemos de Deus também é ilimitado. Você acha que nós poderíamos pagar? Foi preciso Cristo pagar por nós. Então o perdão de Deus por nós na cruz é um perdão ilimitado. A Bíblia nos ensina a perdoar como Deus em Cristo também nos perdoou. Deus nos perdoa completamente, limitadamente, e Deus também nos perdoa eternamente. Aqueles que são filhos de Deus imitam o Pai e perdoam também de forma ilimitada. Engraçado é que um teólogo, ele diz uma frase bem interessante, ele diz: quem não é capaz de perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele próprio deve passar. Isso lembra a oração do Pai Nosso, onde o Senhor diz que para sermos perdoados por Ele, devemos perdoar. Em quarto lugar, o perdão é uma atitude que vai além das forças humanas. Por isso que o Senhor está falando para seus discípulos. E por isso que os seus discípulos, eles ainda precisam dizer o quê? Aumenta-nos a fé. No versículo 6, 5 e 6. Quando Jesus terminou de falar sobre evitar que os outros tropecem por sua causa e sobre o caráter ilimitado do perdão, os discípulos disseram ao Senhor: aumenta-nos, Senhor, a fé. O perdão não é algo, meus irmãos, natural. Requer força do alto. Nossa natureza caída clama por retaliação e por vingança. Porém, recebemos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Agora o Espírito de Deus habita em nós e podemos, pela força do Onipotente, exercitar o perdão. Contudo, esse exercício só é possível quando o próprio Senhor aumenta a nossa fé. O que não podemos fazer por nós, podemos fazê-lo pela força que vem do alto. Por isso, volto a dizer, o Senhor está falando para os discípulos, para os que estavam no aprisco. O Senhor não está falando para os que estão aqui acerca do perdoar, para os que estão fora do aprisco.
A fé é capaz de fazer coisas humanamente impossíveis. No versículo 6, respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé, quando eles pedem para aumentar a fé, o Senhor diz: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, irmãos, uma pequena fé no grande Deus é capaz de desarraigar árvores robustas. O Senhor está falando de uma árvore aqui, cujas raízes estavam entrelaçadas e aprofundadas na terra, e lançá-las, essa árvore, no mar. As raízes de amoreira ficavam na terra durante 600 anos, de modo que a remoção dela seria muito difícil. Portanto, o que Jesus está dizendo é que nada é impossível à fé. A fé genuína ou a fé verdadeira pode realizar aquilo que a experiência, a razão e a probabilidade negariam. Então Jesus usa um exemplo aqui radical, uma ilustração radical, quase aos nossos olhos impossível, para mostrar que pela fé podemos fazer coisas humanamente improváveis e impossíveis, como perdoar ilimitadamente. Primeira advertência para todos os dias da nossa vida, não só para 2022, mas enquanto você estiver vivo até a volta de Jesus, cuidado com os escândalos, não seja pedra de tropeço. Segunda advertência: perdoe sem cessar. Você, como cristão, é convidado a perdoar. Terceira advertência: faça, mas faça com a motivação certa. Versículo 7 ao versículo 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Irmãos, será que precisa o patrão de Natália ter que ligar para Natália no final do dia e agradecer o que ela fez? Será que precisa o patrão de Marivaldo todos os dias ligar para ele no final do dia e agradecer o que ele fez? Quando as pessoas têm uma fé tão robusta assim, podem ser tentadas à soberba espiritual. O orgulho apega-se automaticamente como um verme roedor à raiz da obediência da fé. Jesus então passa a ensinar sobre a necessidade da humildade, através da parábola do servo inútil. No fim do serviço do dia, o Senhor não convida o escravo a jantar, esse Senhor aqui da parábola, embora sabemos que o nosso mestre nos convida a jantar. Embora sabemos que o nosso mestre, ele lava até os nossos pés. Esse foi o exemplo de Jesus, nosso mestre por excelência. Mas na parábola está um patrão aqui que não convida o escravo a jantar. Pelo contrário, chama o servo para servi-lo enquanto ele come. E nem agradece ao escravo por fazer aquilo que ele foi ordenado. Aquilo nada mais era do que o seu dever. Assim também acontece com os servos de Deus. Nosso melhor serviço não nos dá nenhum direito sobre Deus. E na melhor das hipóteses, fizemos apenas o que deveríamos fazer. Se Natália, na Aldinho Móveis, trabalhou o dia todo e fez com excelência para a glória de Deus, ela não precisa que o patrão ligue e agradeça, porque ela fez apenas o que deveria fazer.
Se Marivaldo trabalhou o dia e fez com excelência para a glória de Deus, não precisa que o patrão ligue e agradeça o que ele fez, porque ele fez o que apenas deveria fazer. Nessa mesma linha de pensamento, David diz que essa história é uma exortação à humildade cristã e a evitar a arrogância em fazer simplesmente aquilo que se espera que façamos. De acordo com Barclay, essa parábola nos ensina a seguinte lição: não podemos jamais pretender que Deus fique em dívida conosco. Vou fazer isso para a igreja e vou fazer com excelência, porque o meu galardão vem de Deus. Vou participar da igreja e vou participar com excelência, porque eu necessito de Deus. Eu estou fazendo o que eu deveria fazer. Não é para o homem, não é para o pastor, não é esperando aplausos. Quem espera aplausos são os hipócritas, que é muito falado sobre eles no Sermão do Monte, que vão orar com a intenção de chamar a atenção dos homens, que vão jejuar com a intenção de chamar a atenção dos homens. Mas nós não, irmãos, temos um galardão e nosso galardão é celestial. Devemos fazer aquilo que é para fazer e sem esperar méritos, sem esperar aplausos humanos, mas confiantes que o trabalho para Deus nunca será em vão. Ele é nosso galardoador. O outro lado que essa parábola nos ensina é que devemos servir ao Senhor, que deu sua vida pelos servos, ao Senhor, que serve e seus servos. Devemos servir ao Senhor, que deu sua vida pelos servos, ao Senhor que serve a seus servos e lava os pés dos seus servos, que se fez servos e o menor dos servos, para dar sua vida pelos servos. Devemos servir a Cristo não com a mentalidade de escravo, ou apenas com senso de dever, mas com profunda gratidão e amor. O Henry Wenderson, ele diz o seguinte: se um servo comum é fiel em obedecer às ordens de seu Senhor, que não o recompensa nem o agradece, quanto mais os discípulos de Cristo devem servir a seu Senhor amoroso, que prometeu recompensá-los fartamente. Servir ao Senhor deve ser um deleite e não uma obrigação pesada. Achei interessante que esses dias a irmã Andréa dizia, a gente falando com a irmã Andréa sobre alguns assuntos particulares, e falava sobre casar, e ela dizia que não queria casar com um pastor. Pede muito a Deus que seja um servo de Deus. Quem sabe um guitarrista, quem sabe alguém que toca um louvor, quem sabe alguém que fique sentadinho na cadeira, mas que seja um crente, mas que não seja um pastor. E Edivânia, porque ela acha uma carga assim muito pesada, né? E Edivânia vai falar um pouco sobre isso. E Edivânia corrigiu essa palavra pesada como se é realmente uma luta, é realmente difícil, muitas vezes até adoecemos, isso é verdade. Muitas vezes eu como pastor, muitas vezes me dedico mais à igreja do que à minha família. Muitas vezes como pastor, as minhas coisas são usadas mais para a igreja do que para a família. Eu abri mão de muitas coisas, eu abri mão de vários empregos para estar aqui, e com salário, se eu for comparar com o salário de antes, um salário muito embaixo, mas não estamos olhando para isso aqui dessa forma. As pessoas podem até olhar e ver o pastor como um profissional, mas tem um livro do pastor John Piper que diz: nós não somos profissionais, somos chamados, irmãos, somos separados. E não é só o pastor, você também é chamado, você também é separado, você também é um crente. E devemos estar aqui, participar das coisas de Deus, com amor e com muita gratidão.
Isso não é um peso, isso não pode ser um peso. Isso é privilégio. É como o início tem que ser feito com muito amor e gratidão. E fazer sabendo que eu fui apenas o que era para ser feito. Servo inútil, que fez apenas o que era para ser feito. Sem esperar orgulho, aplausos humanos, sem esperar honrar mais ao homem do que a Deus, mas fazendo para Deus, honrando a Deus, temendo a Deus e não aos homens. Uma quarta advertência: volte para agradecer. Versículo 11 ao versículo 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Isso lembra muito a passagem que foi pregada aqui na virada do ano, que o Senhor veio para os seus, e os seus não o receberam. E quem eram os seus? Os judeus, o povo da aliança. O Senhor veio para os seus e os seus não o receberam. Mas o versículo continua: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqueles que não são judeus, alguns judeus rejeitaram o Senhor, não receberam o Senhor, mas alguns que não eram judeus, ou seja, alguns de fora, alguns estrangeiros, alguns samaritanos, todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui a gente vê isso também. Em primeiro lugar, o terrível sofrimento causado pela lepra. Versículo 12 diz que ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, irmãos. 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. A lepra, meus irmãos, era a mais temida e mais terrível doença daquela época. A lepra é uma doença contagiosa que separa, insensibiliza, deixa marcas e até mata. E a gente vê a descrição dessa lepra como sendo também o nosso pecado. O nosso pecado que herdamos desde Adão e Eva, que estamos sem Cristo, sem Deus. Não há um justo sequer, não há um que busca Deus, até que comamos da árvore da vida. Enquanto não comemos da árvore da vida, então, enquanto não entregamos nossa vida a Jesus, estamos assim mortos nos nossos delitos e pecados. Veja o terrível sofrimento aqui desses 10 leprosos. Olhe para o seu terrível sofrimento antes de entregar a vida a Jesus. Quem era você? A Bíblia diz que estava debaixo da ira de Deus. A Bíblia diz que estava condenado. A Bíblia diz que estava sem Cristo e sem Deus no mundo, inimigo de Deus, inimigo da cruz, escravo do pecado. Não tinha vergonha do pecado, tinha prazer, deleite no pecado, prazer no pecado. E ainda nas mãos de Satanás, sendo chamado de filho do diabo. E aqui estão esses 10 leprosos, numa terrível doença daquela época. Um leproso não podia viver junto da sua família, mas devia ser recolhido a uma aldeia de leprosos.
E esses 10 homens estavam vivendo segregados, ou seja, dissociados, separados, cobertos de trapos, vendo o corpo apodrecer e a morte aproximar deles a cada dia. Esse era o terrível sofrimento causado pela lepra. Segunda coisa, versículo 14, parte A, veja o poder de Jesus para curar, assim como Ele nos curou dos nossos pecados. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide. Eles pediram, compadece-te de nós, no versículo anterior. E ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus, aqui a gente percebe o poder de Jesus, irmãos, que não é nem necessário Jesus tocar nesses leprosos. Isso não significa que Jesus não podia tocá-los. Em outro momento a gente vê Jesus tocando e curando. Isso não tornaria Jesus impuro, Jesus imundo. Mas aqui a gente vê o poder de Jesus, Jesus curando sem a necessidade de tocá-los. E sem a necessidade também de declarar, vocês estão limpos, como ele fez em outro momento. Apenas os enviou aos sacerdotes. Apenas ele disse assim, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles pediram que o Senhor tivesse compaixão, e o Senhor teve dessa forma. Vai, mostra aos sacerdotes. Apenas os enviou aos sacerdotes. E observamos o poder de Jesus para curar. Esse é o mesmo Jesus de hoje. Ele tem poder para curar os enfermos. Ele tem poder para curar os pecadores. E é isso que Jesus também nos curou, nos livrou a nossa alma da morte, como diz o Salmo. Em terceiro lugar, a importância da obediência para os nossos dias, para 2022, para até a volta de Jesus. Lucas 17, 14b, aconteceu que, indo eles, foram purificados. Jesus dá uma ordem, ide e mostrar aos sacerdotes. Eles não duvidam, eles não dizem que não vão, mas eles obedecem a Jesus e eles vão. E acontecendo, durante a sua ida, o que acontece? São purificados. Jesus não realizou aqui nenhum ritual de cura, nem lançou mão de algum expediente místico para curar os leprosos. Apenas deu uma ordem, eles prontamente obedeceram e a obediência gerou a purificação. A obediência, meus irmãos, é o caminho da cura. Não sejam pedra de tropeços. Perdoe sem cessar. Sejam gratos a Deus pela vida, por tudo. Veja, em quarto lugar, o valor inestimável da gratidão. Versículo 15 ao 18. Um dos 10, vendo que fora curado, um dos 10, volta a dizer, não foi os 10, só foi um. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Lembra que eu falei? Não era o judeu, era o samaritano, e é este que volta. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Somente, meus irmãos, um dos 10 voltou para agradecer a cura. Este que voltou era um samaritano, como diz o texto, faz questão de dizer o texto. O texto diz que ele deu glória a Deus, prostrou-se aos pés de Jesus e rendeu-lhes tributo de gratidão. Charles Spurgeon, ele tem razão ao dizer que existem mais pessoas que recebem benefícios do que agradecem por esses benefícios. Hernandes Lopes diz que as pessoas esquecem que o Deus da bênção é melhor do que suas bênçãos.
Riley destaca que a gratidão é uma flor que nunca vicejará de qualquer outro caule, exceto da raiz profunda da humildade. Spurgeon, expondo essa mensagem, destaca 3 verdades solenes. Ele diz a singularidade da gratidão, as características da verdadeira gratidão e a bênção da gratidão. Você tem sido grato dessa forma? Como você tem vivido para a glória de Deus em 2021? Dá para se encaixar nesse que voltou? Ou você se encaixa nos 9 que não voltaram para ser gratos? Em quinto lugar, versículo 19, a bênção suprema da salvação. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 9 homens contentaram-se apenas com a cura física e seguiram o seu caminho. Apenas um, meus irmãos, voltou para agradecer, e ao voltar recebeu a maior de todas as curas, a cura espiritual. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. A cura é uma bênção temporal, meus irmãos. Ela não é eterna. Mas a salvação é uma bênção eterna. A palavra grega usada aqui para salvação é um termo que expressa cura completa. Esse sim, esse que voltou, esse único dos 10, esse sim recebeu a cura completa. Os irmãos já observaram que a gente vê uma multidão acompanhando Jesus, e naquela história da mulher do fluxo de sangue de Jairo, só os 2 são salvos naquela multidão? Só os 2 chegam a Jesus de modo como Jesus nos espera que cheguemos? Última advertência, versículo 20 ao 37. Esteja preparado, Jesus voltará. Em primeiro lugar, o reino de Deus não vem com a exibição externa. Versículo 20 ao 21. Observe a sua Bíblia. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aqui não é falando sobre a segunda vinda de Jesus no momento, aqui está falando sobre o reino de Deus. Quando é que o reino de Deus vai chegar? E o reino de Deus, irmãos, ele é diferente de qualquer reino com os quais os fariseus tinham familiaridade. O reino de Deus não é uma estrutura governamental com palácios, cortes e casas de leis. Não tem aparato militar nem visível aparência. Por isso, não pode ser identificado geograficamente. O versículo diz: ele aqui ou lá está. O reino de Deus é uma realidade espiritual invisível. O reino de Deus está dentro de nós, está dentro de vós, está entre nós, ou seja, onde uma pessoa se submete ao governo de Deus, onde o indivíduo se rende ao senhorio de Cristo, aí chegou o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele não tem exibição externa. Em segundo lugar, a segunda vinda de Cristo será repentina. Versículo 22 ao 25. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ele aqui ou lá está. Isso são os falsos profetas que vão aparecer. Não vades nem os sigais. Porque assim como relâmpago fuzilando ou riscando brilha de uma a outra extremidade no céu, assim será no seu dia o Filho do Homem.
mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Jesus agora se volta novamente para seus discípulos, a fim de ensiná-los que antes de sua gloriosa vinda, ele mesmo precisava padecer muitas coisas e ser rejeitado por aquela geração. Então chegaria um tempo em que seus seguidores teriam que passar por momentos difíceis, dias de profunda opressão e perseguição. Nesse tempo eles estariam ansiosos para contemplá-lo. Também nesse tempo de tribulação surgiriam falsos mestres apontando para falsos cristos. Como diz o versículo no 23, lá está, ou ele aqui. E em vez de dar ouvido a esses falsas mensagens messiânicas, seus discípulos devem estar atentos para o caráter repentino de sua volta. E qual é o caráter repentino de sua volta? Será como um relâmpago, que risca os céus, brilhando de uma extremidade à outra. Na palavra de Barclay, a segunda vinda de Cristo é segura, mas se desconhece o momento de sua chegada. Ou seja, cuidado, Cristo voltará e sua vida será repentina. O reino de Deus não vem com exibição externa, alguém dizendo está aqui ou está lá. O reino de Deus, a segunda vinda de Cristo será repentina. Terceiro lugar, a segunda vinda de Cristo acontecerá num tempo de descuido espiritual. Quantas advertências o Senhor está nos dando nesta noite? A segunda vinda de Cristo acontecerá num tempo de descuido espiritual. Versículo 26 ao 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus está comparando a sua volta aos dias de Noé e aos dias de Ló. Duas catástrofes aconteceram: o dilúvio e a subversão das cidades de Sodoma e Gomorra. Essas duas gerações foram alertadas antecipadamente. O Senhor sempre alerta, como Ele está nos alertando essa noite, como Ele nos alertou em 2021, como Ele alerta desde quando você entregou a vida a Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Mas ambas aqui continuaram sua vida sem dar atenção ao alerta de juízo. Os antediluvianos continuaram comendo, diz o texto, bebendo, casando e dando-se em casamento. Já os habitantes de Sodoma continuaram comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e edificando. Não há nenhum mal nessas coisas. Não há nenhum mal em muitas atividades que fazemos. E todas elas são lícitas. O problema é que essas pessoas só fizeram investimentos na vida terrena e nenhum investimento na vida espiritual. Colocaram as bênçãos de Deus no lugar do Deus das bênçãos. Transformaram as dádivas de Deus na única razão para viver e se esqueceram de Deus. Assim estará o mundo quando Jesus voltar. As pessoas estarão pensando apenas em seus interesses imediatos e terrenos, não fazendo nenhuma provisão, não se preparando, não se abastecendo para a vida espiritual. O dia do Senhor as apanhará de surpresa. Volto a dizer, seria melhor
se nem tivesse nascido. Em quarto lugar, a segunda vinda de Cristo será inescapável. Versículo 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Ou seja, será que nesse dia eu posso corrigir as minhas falhas? Será que nesse dia eu posso me preparar quando eu ver o relâmpago passando no céu? Será que nesse dia há tempo de se arrepender? É nesse sentido que o texto está dizendo: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Não há mais chance, irmãos. Não há mais oportunidade. Não há mais tempo. Jesus está dizendo que nesse dia, quem estiver desatento, neste dia, quem não estiver munido, quem não estiver preparando, e não sabemos qual é o dia, pois isso deveríamos viver de modo hoje, nos preparando para isso. Ele está dizendo que não escapará. Nenhuma caverna conseguirá esconder as pessoas daquele que virá com grande poder e glória. Nem mesmo, diz Apocalipse 6, versículo 12 a 17, nem mesmo a morte poderá servir de escape naquele dia. Alguns vão desejar até morrer, e a morte vai fugir deles. Em quinto lugar, na segunda vinda de Cristo será inútil um falso compromisso. Versículo 32 diz, e 37: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Jesus nos dá uma ordem: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, meus irmãos, avançou bastante em sua confissão religiosa. Era a esposa de um homem justo. Por meio de Ló, ela estava ligada a Abraão, o pai da fé. Juntamente com seu marido, ela fugiu de Sodoma no dia da destruição. Mas a mulher de Ló deixou seu coração em Sodoma e desobedeceu a ordem do anjo, olhando para trás. Imediatamente ela foi morta e transformou-se numa estátua de sal. John Charles Ridley, no seu livro Santidade, diz que aquele olhar para trás da mulher de Ló parecia algo insignificante, mas revela sua desobediência interior. O mandamento do anjo foi enfático: não olhes para trás. Gênesis capítulo 19, versículo 17. A mulher de Ló recusou-se a obedecer a este mandamento. Ao olhar para trás, ela mostrou sua incredulidade e sua soberba. Ela parecia duvidar que Deus fosse realmente destruir Sodoma. Parecia não acreditar que Deus estava falando sério. Os avisos de Deus, meus irmãos, são solenes e é melhor obedecer-lhes. Aquele olhar parecia ser insignificante, mas revelava o amor secreto que a mulher de Ló tinha pelo mundo. Seu coração estava em Sodoma, embora seu corpo estivesse fora da cidade. Ela havia deixado suas paixões para trás ao fugir de seu lar. Seus olhos voltaram-se para o lugar onde estava o seu tesouro. Este foi o ponto crucial do seu pecado: o amor ao mundo. A amizade do mundo, diz Tiago capítulo 4, versículo 4, é inimizade contra Deus. Na verdade, a mulher de Ló nunca abandonou o mundo. O mundanismo prendia a sua alma em Sodoma. Ainda hoje, irmãos, há muitos crentes professos, crentes que confessaram, que estão junto do povo de Deus, mas continuam amando o mundo. Jesus, porém, é enfático ao dizer que ganhar a vida amando o mundo é perdê-la. E perder a vida na perspectiva do mundo
é ganhá-la. Em sexto lugar, na segunda vinda de Cristo, haverá apenas dois grupos de pessoas, versículo 34 a 36. Digo-vos que, naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Naquele dia, haverá apenas dois grupos de pessoas. Esses dois grupos são formados por aqueles que serão tomados no arrebatamento e aqueles que serão deixados para juízo. Nem intimidade física, a gente observa que havia dois na mesma cama, nem sociedade de trabalho, a gente observa que havia duas mulheres juntas morrendo, dois homens no campo, podem impedir essa separação. O mundo hoje está dividido entre ricos e pobres, doutores e letrados, grandes e pequenos. Mas a verdadeira divisão é outra, meus irmãos. Os que estão salvos e os que ainda permanecem perdidos. Os que estão preparados para se encontrarem com Deus e aqueles que não encontrarão oportunidades de se separar, de se preparar na última hora. Em último lugar, na segunda vinda, não haverá mais tempo para se preparar. Versículo 37. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Jesus usa aqui possivelmente um ditado popular: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. O que isso significa? Ele está dizendo que onde estiverem os espiritualmente mortos, ali haverá julgamento. Ali o juízo final os surpreenderá. Meus irmãos, um capítulo 17 cheio de advertências. Não sejam pedras de tropeços. Olhem para a igreja. Há novos convertidos na igreja. Você precisa dar exemplo. Aqui e lá fora. Você precisa também dar exemplo àqueles que também não são crentes. Você precisa ser diferente. Assim como Neemias foi diferente dos outros, de todos os governadores que passaram antes dele, Neemias foi diferente. Neemias fez a diferença. Cuidado para não ser escândalo, para não ser pedra de tropeço, pois melhor seria se não houvesse nascido. Segundo lugar, perdoe sem jamais cessar. Quando algum irmão pecar contra você, vá até o irmão, converse, fale o quanto você ficou magoado, o quanto esse irmão pecou. Vá com amor, não vá só uma vez não. Se for preciso, vá duas, vá três. Lute. Devemos nos esforçar. O pastor Severino Carlos, pregando uma vez em João Pessoa, eu já comentei isso aqui. Aquela expressão de se esforçar pela união com os irmãos é uma expressão de perder a força. Se esforce até cair, até perder a força e cair. Devemos nos esforçar para manter a nossa união e comunhão com nossos irmãos. Perdoe sem jamais cessar. Perdão ilimitado. Vá até o irmão, não fofoque, não cause tumulto. Se não quiser ir sozinho, chama um pastor, chama um presbítero, chama um diácono, chama alguém mais velho. Vá até o irmão e converse com o irmão. A Bíblia diz que se ele se arrepender, perdoe. Terceira coisa, faça, mas faça com a motivação certa. Sirva ao Senhor com a motivação certa. Sirva no seu trabalho com a motivação certa, sabendo que o seu galardão vem do Senhor. Quarta coisa, seja grato. Não seja como os 9 leprosos que não voltam para agradecer. Seja grato, para que
você, como aquele que voltou, não receba apenas cura física, mas também a cura espiritual. Por outro, esteja preparado, Jesus está voltando. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que os irmãos possam viver assim, hoje, amanhã, 2022, 2023, até onde o Senhor tiver contado os seus dias de vida, ou até que o Senhor volte, que você possa viver desse modo.